Vocês estão me ouvindo bem aí? Faz só um sinalzinho aí. Sim, aqui sim. Tá ok. Eu tive que desligar aqui a caixinha de som, porque senão vai dar interferência. Eu não vou me ouvir, mas se em algum momento falhar, vocês dão um sinal, que aí eu vejo o que está acontecendo. Então, eu posso avançar, né, irmã Cristina? Sim, sim. Tá ok. Pronto. Se for precisar falar comigo, porque eu não estou conseguindo ouvir vocês. Aí vocês dão um sinal para que eu possa abrir aqui o áudio para eu poder conseguir ouvir vocês. Eu vou precisar compartilhar a tela aqui. Então, se vocês puderem liberar aí para eu compartilhar a tela. Irmão José, para compartilhar a tela. Não foi ainda o compartilhamento da tela. Deixa eu ouvir vocês aqui. Hermana Cristina, la hermana Steve y Daniel tienen el anfitrión. Si lo pueden compartir a Joao. Yo no tengo ni idea cómo funciona esto, entonces hagan vosotros. Ah, ok. Donde participantes, usted tiene el anfitrión. Puede darle co-anfitrión a Joao. José, você que tem que ser um anfitrião, quando você muda, sai tudo aqui da minha tela. Aí você complementa para o João, coloca você como anfitrião e aí você faz o compier, que senão sai tudo aqui. E aqui o meu computador está lento. En el chat, participantes puede cambiar el anfitrión. Eu acho que agora vai dar certo, viu? Acho que agora vai. Deixa eu ver. Hermana Cristina, ¿usted puede darle anfitrión a Joao? ¿Cómo? Ah, ok. Deu certo. Agora foi. Ok, ahí está. Tá ok aí? O irmão José, Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Tenta só com gesto. Tá aparecendo a tela aí para vocês? Agora sim, agora sim. Pronto, então vamos... Ótimo. Vamos avançar aqui. Eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer aqui ao pastor Jonathan Conceição, porque foi através dele que eu conheci o grupo Sétimo Milênio. E aí ele falou com a irmã Cristina para me colocar no grupo, e eu tenho aprendido muita coisa ali naquele grupo para a honra e glória do Senhor. Graças a Deus. Amém. E aí, através do grupo, tenho conhecido outras pessoas também. Conheci o pastor Joeli, e sou grato a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração, as impressões que Deus tem colocado no meu coração. Eu vou tentar ser breve por conta do tempo, né? A gente já teve o atraso lá no começo, faz parte, infelizmente, por conta do sistema, mas eu vou tentar ser breve. Então, o assunto que me foi confiado aqui para trabalhar com vocês é a questão da chuva serôdia
Muita coisa que vai ser apresentada aqui, eu acredito que já é do conhecimento da maioria de vocês. Mas, como vai ficar gravado, então, a gente precisa reforçar, estar sempre relembrando alguns pontos, e é possível que algumas pessoas vão ter acesso ao conteúdo que está sendo apresentado nessa vigília, que talvez nunca ouviram falar nesses assuntos. Eu quero, antes de entrar aqui na parte da chuva serolha, eu coloquei aqui alguns pontos em relação à primeira apresentação que foi feita. E, por exemplo, falando a respeito da vacina, né, quando falam da obrigatoriedade da vacina, então eles vão tornar essa vacina obrigatória de uma forma indireta, como alguns de vocês mencionaram. Então, por exemplo, quando eles proíbem o acesso a viagens aéreas, quando eles proíbem o acesso a lugares públicos, então eles vão colocando algumas proibições que vai acabar forçando muitas pessoas a tomar a vacina. Então, tudo é estratégia desse pessoal. Uma outra coisa que foi mencionado aí é a questão que muitos adventistas vão ser pegos de surpresa. E isso é fato. A gente consegue ver isso na proporção que foi colocada ali no slide pelo pastor Joeli. Quando a escritora fala ali, nenhum entre 20, por exemplo. Eu acredito que, depois vocês podem me corrigir, mas acredito que isso dá um percentual aí, uma proporção de mais de 95% de pessoas despreparadas. Há alguns que defendem a ideia de que Ellen White estava usando apenas uma hipérbole, né? Ela estava usando apenas um exagero, mas ela não estava falando de um aspecto quantitativo ali exato. Possa ser que tenha sido um exagero, possa ser que tenha sido uma hipérbole, mas esse exagero, da forma como ela colocou, já deveria nos preocupar bastante, porque é um percentual muito grande de pessoas que, infelizmente, não vão estar ou não estão preparadas para os últimos momentos. E aí, no meu caso particular, isso se torna preocupante, porque eu fico pensando, meu Deus, será que eu não faço parte dessa estatística? Será que eu não faço parte dessa proporção? Então, é aí onde eu preciso vigiar e é onde eu preciso cuidar para eu não estar dentro desse percentual de pessoas que não vão estar preparados para a volta do Senhor Jesus. E aí, quem não vai estar preparado, ou quem vai ser pego de surpresa? Por exemplo, as pessoas que não têm vida de oração, né? Aqueles que não oram intensamente. E aquelas pessoas que não têm buscado estudar assuntos que tenham que ver com a verdade presente para a nossa época. Eu li certa vez uma citação dela que, tipo assim, tudo que está na Bíblia é importante, é relevante, e também nos testemunhos. Mas nem todo assunto diz respeito ao momento que nós estamos vivendo. Então, eu acredito que nós precisamos canalizar as nossas energias e colocar a nossa atenção, o nosso foco, naquilo que é verdade presente para a nossa época. Então, tem pessoas estudando a Bíblia, tem pessoas pregando a palavra, mas pregando os mais diversos assuntos, menos os assuntos que têm que ver com a verdade presente para a nossa época. Então, isso vai contribuir, esses dois aspectos, a falta de oração, de vida de oração, e o não estar estudando, conhecendo os assuntos que têm que ver com a verdade presente para a nossa época, vai fazer com que muitas pessoas sejam pegas de surpresa. E aí, dentro desse aspecto, eu quero destacar o seguinte também. A questão do conhecimento do que vai acontecer, ele não é suficiente para que a pessoa esteja preparada e enquadrada naqueles que vão ser salvos. Por exemplo, na época do dilúvio, as pessoas tinham a informação que o dilúvio iria acontecer. No entanto, somente 8 pessoas foram salvas. A destruição de Sodoma e Gomorra, muitas pessoas também tinham conhecimento. No entanto, pereceram ali na destruição de Sodoma e Gomorra. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que eu posso ter domínio e conhecer tudo que nós estamos estudando aqui, conhecer muito bem. Mas se eu não tiver revestido do Espírito Santo, o conhecimento por si só das profecias não vai garantir que eu vou ter forças para recusar a imposição que será colocada sobre a humanidade. Então, mesmo tendo conhecimento, eu corro um risco muito grande de acabar me prostrando
diante das imposições de Babilônia, né, da grande meretriz e daqueles que compõem todo esse movimento aí que nós estudamos. Então, a gente precisa realmente conhecer, e esse conhecimento precisa estar revestido, a nossa vida, claro, do poder do Espírito Santo. Por isso, a extrema necessidade da chuva temporã, né, e, claro, no futuro próximo, a chuva serôdia. Só lembrando, se tiver ruim o áudio, vocês dão um sinal. Como eu estou olhando aqui para duas telas, eu estou usando duas telas, vocês arrumam um jeito aí de me avisar. Estou vendo aqui um texto do pastor Jonathan: nós não somos salvos pelo conhecimento. Verdade, exatamente. Então, o conhecimento ele é importante, mas ele não garante. A gente precisa estar realmente revestido do poder do Espírito Santo. A irmã Cristina, ela me fez uma pergunta há uns dias atrás, e a pergunta dela tinha que ver com a sequência, né, da cronologia do tempo, de alguns eventos, de alguns acontecimentos. Aqui é uma linha do tempo, né, que eu fui colhendo informações e fui montando essa linha do tempo. E aqui você percebe nessa linha do tempo aqui, por exemplo, que a chuva serôdia, eu coloquei aqui ela antes do decreto dominical, o alto clamor também antes do decreto dominical. Mas eu acredito que isso aqui são eventos que acontecem assim, tão ligados um ao outro, tão próximos, que fica muito difícil, é um desafio enorme para a gente assim, precisar a ordem que eles vão acontecer. Nós temos a informação que o alto clamor vai ser o resultado da chuva serôdia. Então, nós temos essa informação aqui: a chuva serôdia vai provocar o alto clamor. Alguns acham que o alto clamor vai ser pós-decreto dominical, outros acham que é antes. Eu acabo me posicionando de uma maneira que eu acredito que tudo vai acontecer dentro de um contexto assim muito ligado, uma coisa a outra, muito próximo. Tá bom? Então vamos lá. O Espírito Santo, ele é comparado à chuva. A palavra de Deus, ela nos dá essa informação aqui. Só tirar isso aqui. Então, nos dá essa informação aqui, que é a seguinte, ó. Pedi ao Senhor a chuva no tempo da chuva serôdia, Zacarias capítulo 10, versículo 1. Aí nós temos aí Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. E aí tem mais uma passagem, que é Joel capítulo 2, 23 a 28, que diz: alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então, essa questão que a gente usa, essa nomenclatura que a gente usa para chuva temporã e para a chuva serôdia, não é uma invenção, né, da Igreja Adventista, isso é um conceito bíblico. Né? Isso é um conceito bíblico. A palavra de Deus trata dessa ação do Espírito Santo, representada na chuva temporã e na chuva serôdia, trata disso, e essa imagem, essa ideia é tirada de algo que era muito comum a eles, né, aos israelitas, que era a questão da chuva, né, no contexto ali da agricultura do povo de Israel. Irmã Cristina, eu tive que fechar aqui algumas telas, e eu estou vendo só a irmã, viu? Então a irmã vai me reportar aí alguma coisa que alguém queira falar, ou qualquer coisa que ocorra, a irmã dá um sinal com a mão, porque eu estou vendo só a irmã aqui na tela. Sim. Tá bom? Pode prosseguir até o final. Eu não estou te ouvindo. Qualquer coisa, você vai dar um sinalzinho com a mão para que eu possa abrir o áudio, para que eu possa então te ouvir. Então vamos lá. No contexto da agricultura do povo de Israel, havia duas classificações de chuvas. Nós tínhamos as chuvas temporãs, que elas caíam no outono, que ali de setembro a novembro, era ali o tempo de semear a terra. Né? E nós tínhamos as chuvas serôdias, que caíam ali na primavera, que ia de abril a junho, pouco antes de fazer a colheita. Essa chuva fazia com que o grão ficasse maduro, então, para ser colhido. Então, essa informação é interessante. Então, Deus usa essas operações da natureza para representar a obra do Espírito Santo, tanto no dia dos apóstolos, como agora em nossos dias.
Sendo assim, o que é que a gente precisa entender? O Espírito Santo, ele nos é dado, né, para levarmos de um estágio para outro no processo do crescimento espiritual, até que nós estejamos em condições de sermos colhidos para o celeiro do Senhor. Então, a vida cristã, ela não é uma vida de estagnação. Eu não posso estar hoje, espiritualmente falando, principalmente, da mesma forma que eu estava em 96, quando eu entreguei minha vida a Jesus. Possa ser que eu ainda não seja aquilo que eu devo ser. Possa ser não, de fato não sou. Porque nós seremos, vamos dizer assim, completos na glorificação. Então, nós estamos num processo. Mas eu devo olhar para trás, eu devo olhar lá para o ano em que eu entreguei realmente minha vida a Jesus, que no meu caso foi no ano de 1996, e eu tenho que perceber que está ocorrendo um crescimento na minha vida espiritual. Tem que estar havendo um progresso. Porque se a minha vida está estagnada, isso é um sinal, é um indicativo de que eu não vou passar pelo processo de colheita, eu não vou ser colhido para o celeiro do Senhor. Então, eu não estou deixando com isso o Espírito Santo fazer a obra que ele precisa fazer, então, na minha vida. Agora, uma pergunta interessante aqui, ó. É possível receber a chuva serôdia sem a temporã? No começo da minha fala, eu apresentei para vocês as duas chuvas que nós conhecemos. A chuva temporã, nós temos a informação que a chuva temporã começou a cair lá no dia dos apóstolos, como é retratado ali em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, de uma forma assim, muito especial. E nós temos a informação de que essa chuva ela não deixou de cair. Então, aquela dotação espiritual do Espírito Santo que aconteceu com os apóstolos continua a cair na Igreja de Deus, ou pelo menos continua disponível para aquele que está buscando. Aí vem a pergunta: se eu não receber na minha vida a manifestação do Espírito Santo correspondente à chuva temporã, eu vou receber a chuva serôdia? Vamos ver então o que é que o texto inspirado nos diz. Olha o que diz aqui, ó. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida, a ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Então, fica claro aqui que para nós recebermos a ação do Espírito Santo, que corresponde à chuva serôdia, nós precisamos receber antes a ação do Espírito Santo, que corresponde à chuva temporã. A chuva temporã vai fazer o trabalho dela, né? A serôdia não desenvolverá a semente até que a chuva temporã tenha feito ali o seu trabalho. Então, a chuva serôdia precisa ser precedida da chuva temporã. Embora o assunto seja sobre a chuva serôdia, mas uma vez que a palavra inspirada aqui nos disse que para eu receber a serôdia, eu preciso antes ter recebido a temporã, então faz-se necessário a gente entender quais são as condições estabelecidas por Deus para que eu receba, então, a chuva temporã, estando, assim, qualificado ou em condições de receber a chuva serôdia. A gente precisa, então, entender isso. Na regra de Deus, né, as coisas acontecem por princípio. As coisas funcionam por princípio. Então, quando eu cumpro o princípio, quando eu cumpro a condição, Deus então cumpre a promessa. A grande maioria das promessas de Deus estão atreladas a condições, estão atreladas a princípios. Então, não adianta eu ficar esperando receber algo de Deus que Ele colocou uma condição para me dar. Então, eu só vou receber a chuva temporã quando eu cumprir as condições. E quais são elas? Eu não vou ler aqui todo o texto, eu vou apenas ler aqui os pontos em destaque. Então, por exemplo, nós precisamos olhar para aqueles que receberam a chuva temporã e ver o que foi que eles fizeram, né? Quais foram as condições que eles cumpriram para que, então, eles pudessem receber a chuva temporã. E quando a gente vai estudar, tanto pela Bíblia como pelos testemunhos, o que aconteceu na vida dos discípulos para que eles recebessem a chuva temporã, esses pontos aqui se destacam. Por exemplo, eles eram obedientes.
eles tiveram que viver uma vida de obediência à ordem de Cristo. Cristo tinha dado algumas instruções para eles e eles precisaram estar com a vida de acordo com essas instruções de Cristo. Outra coisa, eles precisaram esperar o tempo de Deus, esperar o momento em que Deus iria derramar o Espírito Santo sobre eles. Então, eles não desistiram. Então, veja, a perseverança foi necessária para que eles recebessem essa dotação do Espírito Santo. Então, eu posso estar pedindo esse poder do Espírito Santo sobre a minha vida hoje, e eu posso ter orado ontem, eu posso estar orando hoje, eu posso já vir no processo de oração há anos pedindo, por exemplo, quem sabe há meses. E aparentemente pode não estar acontecendo nada, apenas aparentemente, porque eu acredito que quando nós começamos a orar nesse sentido, algumas coisas já começam sim a acontecer, ainda que a gente não perceba. Mas a paciência, o esperar o tempo de Deus é muito importante para que a gente não desanime, para que a gente não desista. E aqui é dito que eles não esperaram ociosos. Ou seja, eles estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. A adoração coletiva era importante. Então, sempre que eu puder me unir a outras pessoas que estão também esperando e buscando por esse poder do Espírito Santo, isso é muito importante. Então, isso aqui me mostra que a busca pelo Espírito Santo, ela não deve ser uma busca somente individual. Tem o aspecto individual, mas tem o aspecto coletivo. Eu vou buscar no individual, mas eu vou me unir a outras pessoas que também estão buscando a Deus, que também estão orando por isso. E aí nós temos mais outras condições. Veja, verdadeiro arrependimento. Eles precisaram se humilhar e se arrepender de verdade. Vocês sabem que a palavra arrependimento aqui é a palavra metanoia. E ela tem que ver com mudança de pensamento, mudança de comportamento, ou seja, é uma mudança de vida. Não tem como eu professar estar arrependido se não tiver ocorrido mudanças na minha vida. Eu estou arrependido de ter feito algo, de ter tido esse comportamento, mas eu continuo fazendo a mesma coisa, eu continuo com o mesmo comportamento. Isso é um contraste, né? Isso é um equívoco, é uma contradição. Então, precisa do verdadeiro arrependimento. Se aqui fala verdadeiro arrependimento, quer dizer que existe o falso arrependimento, que seria, por exemplo, o remorso, né? Seria o remorso. Então, a gente precisa fazer essa diferença. Outra coisa aqui, confessaram a sua incredulidade. Eles confessaram a incredulidade. A palavra confessar, no original, por exemplo, que é a palavra homologueu, que é falar a mesma coisa. Então, o que é que Deus espera da gente? Não é confissões genéricas. Senhor, perdoe os meus pecados. Não, Deus espera que eu seja específico, falar a mesma coisa. Então, por exemplo, eu estou sendo incrédulo, então eu vou confessar a minha incredulidade. Qual é o meu pecado? É que Deus me livre disso. É o adultério? Então eu vou confessar o adultério. É a mentira? Eu vou confessar a mentira. Então eu vou fazer confissões específicas para Deus. Eu vou tratar com Deus do assunto que realmente, da ferida que realmente existe na minha vida. Agora, claro, devem existir muitos pecados na minha vida que talvez eu não tenha conhecimento deles. Aí, tudo bem, aí cabe. É o que Davi disse, Senhor, som do meu coração. Vê se há alguma coisa má nele, né? E muda, me ajuda. Ou seja, eu posso estar sendo enganado. Pode existir pecados na minha vida que eu ainda não me atentei para eles. Aí, tudo bem, nesse caso, cabe uma confissão mais generalizada. Mas eu preciso cuidar com isso aqui. Isso aqui é muito importante. E aqui fala que eles oraram com intenso fervor, né, para serem habilitados a se aproximar dos homens, quando de parte todas as divergências e desejos de supremacia. Oração com muito fervor. Eu vou falar disso aqui mais à frente, então não vou dar muito destaque nisso aqui, mas uma outra parte importante aqui, ou seja, eles entendiam que aquilo que eles estavam recebendo de Deus, eles precisavam transmitir para outras pessoas. Por isso que eles incluem na oração deles, pedindo a Deus que fossem habilitados quando eles tivessem que se aproximar de outras pessoas, né? Não somente ali dos judeus, mas também de gentios e tudo mais.
Aí aqui fala que eles tiveram que viver em união perfeita, né? Não podia mais ter a briguinha entre eles que existia, quem era o maior, desejo de supremacia, né? Desejo por posições mais elevadas. Eles tiveram que trabalhar tudo isso. Agora, se o Espírito Santo não agir na nossa vida, nós não vamos conseguir. Essas mudanças, elas não são, vamos dizer assim, na sua maior profundidade, prerrogativa do ser humano. Porque Jesus disse que sem ele nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Sem mim nada podeis fazer. Então, essas mudanças na vida deles só foram possíveis pelo próprio Espírito Santo. Irmãos, é como se o Espírito Santo estivesse fazendo o seguinte: o Espírito Santo está arrumando a casa que ele próprio vai habitar. O Espírito Santo estava preparando um instrumento que ele próprio iria tocar, que ele próprio iria usar. Então, nós não conseguimos efetivar as mudanças ou realizar as mudanças que são necessárias na nossa vida sem a ação do Espírito Santo. O próprio ato nosso de estar aqui orando, buscando, estudando, já é uma intervenção do Espírito Santo na nossa vida, nos levando para isso. Agora, o que é que a gente precisa fazer? Corresponder com essa ação do Espírito Santo. Não ser resistente, não endurecer o coração, deixar que a obra avance, deixar que a obra continue. Aí aqui vem um ponto interessante. Essa ação do Espírito Santo tem que ter resultado, né? Tem que dar resultado. Eu não posso dizer para vocês que eu sou cheio do Espírito Santo, que eu recebi a chuva serôdia e não apresentar o fruto, não apresentar o resultado. Então, eu já fui para vários encontros, né, religiosos em que as pessoas diziam: o Espírito Santo foi derramado, o Espírito Santo foi isso e tal, mas você procura o fruto, você procura o resultado e você não via. As coisas continuavam como antes. E não foi o que aconteceu com os apóstolos. Então, o que foi que aconteceu como resultado da chuva temporânea? Vocês podem estar se perguntando, mas a palestra não é sobre chuva serôdia, porque está falando sobre chuva temporânea? Porque para eu receber a chuva serôdia, eu preciso receber a temporânea. Eu preciso entender também o que é a temporânea. Viver a experiência correspondente à chuva temporânea e então receber a chuva serôdia no momento designado por Deus. Então, olha aqui o resultado. Confissão se misturavam com cânticos de louvor por pecados perdoados. Milhares se converteram num só dia. O Espírito Santo fez o que não teriam podido fazer em toda uma existência. Então, olha que coisa grandiosa. Vejam, Deus, ele é um ser sobrenatural. Deus, ele age muito no campo do impossível. Para as coisas que são possíveis, em vários aspectos, Deus criou leis fixas e que elas seguem o seu curso pré-estabelecido por Deus. E Deus trabalha de uma maneira muito profunda e especial no campo daquilo que é impossível. E nós vemos, como resultado da ação do Espírito Santo, muitas coisas que eram impossíveis para os discípulos realizarem, nós vemos acontecendo como resultado da presença do Espírito Santo na vida deles. E aqui eu destaco para vocês, confissões se misturavam com cânticos e louvor por pecados perdoados. Eles não tinham medo de falar que eram pecadores. Eles não tinham medo de falar da necessidade de vida transformada, de abandono do pecado. Só que nós estamos hoje recebendo, ou está sendo imposto sobre nós, um tipo de cultura religiosa que você não pode falar de pecados. Você não pode falar do pecado. Você não pode falar da necessidade de abandono do pecado, de uma vida transformada. E isso me preocupa. Isso está mudando a teologia, em certo ponto. Isso está mudando o conteúdo das pregações que são pronunciadas nos púlpitos da grande maioria das igrejas, e a nossa, infelizmente, não é exceção. E isso é preocupante, porque isso está levando a geração de crente atual a não enxergar o pecado tão hediondo como ele é, tão aborrecível a Deus como ele é. E o pecado é a única arma que o inimigo tem e ele pode usar para me afastar de Deus, para me impedir de chegar ao céu.
Então, esses discípulos revestidos, cheios do Espírito Santo, veja, eles não tinham receio de falar do pecado e da necessidade de terem vidas transformadas. E eu acredito que nós, uma vez revestidos do poder do Espírito Santo, também teremos essa postura. Claro, com amor, com preocupação. E as pessoas, elas vão perceber isso. Nós não estaremos condenando as pessoas por serem pecadoras, até mesmo porque nós somos também. Mas nós vamos nos unir a essas pessoas na necessidade incessante de busca por uma vida transformada. E aí ela continua falando, né, o texto inspirado, que a igreja viu conversos vindo para ela de todas as direções, extraviados se converteram de novo. A ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento do reino de Deus. Veja, nada contra você desejar, ambicionar, vamos dizer assim, entre aspas, posições acadêmicas, casa, carro, as coisas materiais. Em certo sentido, não é pecado. Mas o que consumia o coração daqueles homens, o que consumia a mente daqueles homens, como diz o texto inspirado, era o quê? Revelar o caráter de Cristo, fazer com que as outras pessoas vissem Cristo neles. Esse era o desejo ardente do coração deles. E isso deve ser o que deve estar presente e ardente no meu coração. Ou será que o Espírito Santo vai produzir em mim um desejo diferente do que produziu no coração deles? Eu acredito que não. O resultado da ação do Espírito Santo na nossa vida hoje não vai ser diferente do resultado que aconteceu ali na vida dos discípulos. Então, o que vimos aqui foi o resultado da chuva temporânea na vida dos discípulos e o que também ocorrerá, né, no indivíduo, bem como na igreja, onde essa chuva for derramada. Então, esse aqui é o resultado. Então, o derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporânea e glorioso foi o seu resultado. A chuva serôdia será mais abundante. Irmãos, pare e pense, se já impressiona a gente o que aconteceu como resultado da chuva temporânea, imagine o que será a chuva serôdia. Como diz aqui, vai ser muito mais abundante. Por quê? Aonde o pecado abunda, a graça precisa ser muito mais abundante. Satanás está sabendo, ele sabe que nós estamos caminhando para o final. Então, ele está dando suas últimas investidas. Toda a força que ele tem, tudo que ele puder arregimentar a favor dele, ele está usando. É a última cartada dele. E Deus não vai agir diferente. Deus vai intensificar a ação do Espírito Santo na vida dos seus filhos fiéis. Eu estava pensando, acho que foi ontem, eu estava refletindo, e eu pensando, meu Deus, olhando para a prova que os filhos de Deus passaram no passado, desde os discípulos, para os que viveram na época, ali no período que corresponde aos 1260 anos de perseguição papal. Eles estavam sendo perseguidos de uma maneira assim, muito especial por uma instituição, vamos dizer assim. No nosso caso, agora, nós vamos estar sendo perseguidos pelo mundo todo. Serão todas as igrejas, serão a sociedade como um todo vindo contra esse remanescente. E aí eu fico, meu Deus, eu preciso ter a fé, eu preciso ter o compromisso, a intimidade com o Senhor que esses homens tinham. Tá ok? Então vamos avançar. O que ocorrerá antes do juízo de Deus caírem sobre a terra? Deus garante para a gente. Antes do juízo de Deus caírem sobre a terra, os juízos finais, vai haver entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. E o Espírito e o poder de Deus será derramado sobre seus filhos. Então, queridos, Deus garante, ele vai, antes dos juízos finais, antes de tudo terminar, Deus vai derramar o seu Espírito sobre o seu povo. Agora, sobre quem? Sobre aqueles, não esqueçam, sobre aqueles que foram revestidos, que receberam o Espírito Santo, corresponde à chuva temporal. A
chuva temporã, ela produz conversão, a chuva serôdia desenvolve um caráter semelhante ao de Cristo. Então, veja que elas têm um papel diferente. Elas têm um papel diferente. Podemos ter tido uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela oração como pela fé, devemos buscar continuamente mais do Espírito. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços, se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã, tá vendo? Como a serôdia, perderemos nossa alma e a responsabilidade jazerá à nossa porta. Então, precisa ser uma busca constante, perseverante e estar nos colocando em uma posição em que nós possamos receber tanto a chuva temporã, aqui, ó, como também a chuva serôdia. Então, isso precisa ficar realmente claro para nós. As convocações, agora olha uma coisa interessante aqui, ó. As convocações da igreja, como nas reuniões campais, as assembleias da igreja local e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas, são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã como a chuva serôdia. Que leitura eu faço desse texto aqui? Os nossos retiros espirituais, os nossos acampamentos, os nossos cantoris, sejam eles de uniões, de associação, né, de divisão, ou da associação geral, ou mesmo da igreja local, distritais, esses encontros, essas situações são oportunidades ímpares, oportunidades para Deus derramar o seu Santo Espírito. Mas por que isso não tem acontecido de uma maneira assim expressiva, de uma maneira notória, aonde nós possamos ver depois desses encontros, ou mesmo durante eles, esse poder sobrenatural de Deus acontecendo de uma forma assim inexplicável, humanamente falando? Isso aqui é um pensamento meu. Por que é que isso muitas vezes não tem acontecido? Porque na maioria desses encontros, infelizmente, eu digo isso com tristeza no coração, infelizmente, na maioria desses encontros, está presente elementos que cultuam a Deus, mas está presente elementos que cultuam a Baal. Então, infelizmente, dois senhores acabam sendo ali adorados. Isso é triste. Você tem nesses encontros músicas que de fato louvam a Deus, mas você tem nesses encontros músicas que infelizmente louvam ao inimigo de Deus. Você tem mensagens que realmente enaltecem a Deus, traz as pessoas para perto de Deus, mas logo vem um outro pregador que a sua mensagem acaba desfazendo tudo aquilo que foi feito anteriormente. Eu acredito que o sincero que está ali, sim, ele foi alimentado pela palavra de Deus. Mas aquilo que Deus gostaria de ter feito de uma maneira muito mais expressiva, de uma maneira muito mais grandiosa, acabou ficando por fazer, porque o que aconteceu ali foi semelhante ao que aconteceu lá em Minneapolis, né? Vocês com certeza conhecem o que aconteceu ali em Minneapolis. Eu não preciso entrar aqui em detalhes. Então, a maioria, infelizmente, dos nossos encontros acabam tendo essa roupagem. E esse desejo de Deus de derramar ali a chuva temporã acaba, infelizmente, por não acontecer. Aqui eu estou falando no âmbito da coletividade. Porque eu acredito que, ainda que não esteja tendo uma busca coletiva, mas se você e eu, como indivíduo, estou ali buscando a Deus, eu não vou ser privado de receber o Espírito Santo, porque, entre aspas, a igreja onde eu congrego não esteja buscando, né? O grupo que eu pertenço não esteja buscando. Não, se eu estou buscando, Deus vai me conceder o Espírito Santo, como vai conceder a cada um de vocês ou a qualquer outra pessoa. Aí aqui vem a parte que eu queria falar com vocês, que era a questão do tempo e qualidade na oração para recebermos o poder. Claro, aqui eu estou falando mais no sentido, em dois aspectos. A oração individual. Então, eu preciso dedicar muito tempo à oração. Eu não acredito que essa oraçãozinha de 5 minutinhos, 3 minutinhos, ela tem o lugar dela? Tem. Mas eu acredito que a oração que traz esse resultado de uma vida transformada, cheia do Espírito Santo,
não é essa oração de 3, 4, 5 minutinhos, não, irmãos. Eu acredito particularmente que é aquela oração. Claro, a gente não vai ficar cronometrando o tempo, mas vocês estão entendendo o que é que eu quero dizer. É aquela oração em que você se coloca de joelhos diante de Deus, você escolhe um momento específico e você não tem tempo para sair. Você se prostrou e você ora intensamente a Deus, você confessa, você intercede, você ora intensamente a Deus ali. E isso não dá para fazer em 3, 4, 5 minutinhos. Agora, trazendo essa oração individual para o aspecto coletivo, por exemplo, quando poderíamos no coletivo termos um momento de oração de forma mais intensa? Quando o grupo está condicionado ou combinado para isso. Então, eu junto 4, 5 pessoas ou mais que sejam, marcamos o encontro de oração e aquelas pessoas que estão vindo para esse encontro de oração, elas já sabem, elas já estão cientes que nesse encontro nós vamos ter momentos de orações intensos. Eu já passei por uma experiência dessa quando eu liderava uma campanha de comportagem. Nós não forçamos, nós abrimos para os compositores que queriam participar, e não dá para contar aqui o que aconteceu, mas houve muita manifestação sobrenatural da parte de Deus, anjos foram vistos, Deus se manifestou assim no nosso meio de uma maneira assim muito singular, muito profunda. Foi algo muito marcante na minha vida e na vida dos compositores que fizeram parte daquele final de semana. Foi sexta, sábado e domingo de intensa busca que nós fizemos. Acho que foi em 2015, 2013 ou foi 2015. Eu sou meio ruim de data. Minha esposa está aqui também participando dessa vigília. Depois nos comentários ela pode até corrigir e lembrar quando realmente aconteceu isso aí. Mas eu entendo que precisa ter essa oração profunda em termos de tempo e em termos de qualidade. Aí a serva do Senhor diz assim: devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós hoje mais ainda. Orar fervorosamente. Clamor. Clamar com aflição de alma. Desesperados por uma transformação de vida. Irmãos, uma pessoa que está acometida de uma doença tida pelos médicos incurável, essa pessoa, muitas vezes, orariam desesperadamente pela cura. Muitas delas fariam isso. E nós temos uma doença incurável para os métodos humanos, que é o pecado. A única cura para o pecado, ela é divina. E nós precisamos chorar, clamar, suplicar que Deus nos cure dessa lepra que é o pecado. Quando o Espírito Santo vai vir sobre a igreja? Eu acho que o que já foi falado até aqui já responde, né? Então, a descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como no futuro, né? É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la a nós. Então, Deus deseja derramar o Espírito Santo sobre a sua igreja nesse momento. Exatamente agora. No momento que nós estamos vivendo. E é nosso privilégio ter agora. Por quê? Porque a chuva temporânea que começou a cair nos dias dos apóstolos não deixou de cair. Está aí disponível para nós. E nós podemos, então, recebê-la. Olha o que diz mais aqui. A medida do Espírito Santo que recebemos será proporcional à intensidade do nosso desejo. A fé exercida nesse sentido e ao uso que fizermos da luz e do conhecimento que nos forem concedidos. Então, olha que coisa interessante. Eu vou receber o Espírito Santo de maneira proporcional ao desejo que eu tenho de recebê-lo. Se eu desejo muito, eu vou ter muito. Se eu desejo pouco, eu vou ter pouco. Se eu não desejo nada, eu não vou ter nada. Então, é proporcional ao meu desejo. Outra coisa, também tem que ver com a fé que eu exerço nesse sentido. E aqui uma parte bastante importante também. Tem que ver com o uso que eu faço do conhecimento que ele já me concedeu. Então, pare nesse momento. Você que está aqui com a gente nessa vigília, e você que está vendo esse vídeo, talvez em outro momento agora, não pôde participar da vigília ao vivo, quando ela aconteceu, você que está vendo esse vídeo depois,
Mas pare e pense nesse momento. A sua vida, essa pergunta serve para mim. A sua vida está em harmonia com todo o conhecimento, com toda a luz que Deus já te deu? Porque Deus não vai esperar nem menos e nem mais. Ele não vai exigir mais do que Ele nos concedeu de conhecimento. E Ele também não vai esperar menos. Então, a nossa vida, a nossa postura precisa ser proporcional ao conhecimento que Ele nos deu. Lembra do que ele disse? Que o mandamento se resume em 2, né? Toda a lei se resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. E aí tem um verso que fala: amar a Deus conforme todo o nosso entendimento. Então, o meu amor para com Deus precisa ser correspondente ao que eu conheço sobre Deus, ao que eu conheço da vontade dele. Vou repetir: ele não vai esperar mais, além do que ele tenha me concedido, mas também ele não vai esperar menos. A minha resposta tem que ser proporcional à luz que ele me concedeu. Então, humilhar o coração em verdadeiro arrependimento, né? Importa haver diligente esforço, confissão, humilhação, arrependimento, fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus, aquilo que eu já frisei anteriormente. É necessário haver entrega total. Então, olha, cristãos indiferentes e corruptos não poderão entrar no céu. O verdadeiro cristão vive em comunhão com Cristo. Sua vontade está de acordo com a vontade de Cristo. Então, eu vou procurar comer aquilo que Cristo se agrada. Eu vou procurar me vestir conforme a orientação de Deus. Os lugares que eu frequento são lugares que realmente agradam a Deus. Então, quando Paulo fala que ele morre, né, que Cristo agora vivia nele, que ele havia morrido, é uma troca de vontade. É uma troca de vontade. Então, o que prevalecia na vida do apóstolo Paulo não era mais a vontade dele, e sim a vontade de Cristo. A vontade de Cristo agora prevalecia. Então, Paulo entendia que ele não comia mais o que ele queria. Paulo não vestia mais o que ele queria. Paulo agora não frequentava os lugares que ele queria. Paulo agora não bebia mais o que ele queria. E tudo que ele olhava, não faço mais o que eu quero. Então, qual foi a conclusão que ele chegou? Eu morri. Se eu não faço mais o que eu quero, eu morri. Só que ele não estava fazendo mais o que ele queria, porque Cristo agora estava vivendo nele. Então, Paulo agora esmurrava o corpo dele, como ele dizia, né, para fazer a vontade de Deus. E essa deve ser a nossa postura. Entrega total. Entrega parcial não nos coloca em uma posição favorável diante de Deus, em hipótese nenhuma. Nós precisamos, então, tomar cuidado com isso aqui, ó. Não queremos usar o Espírito Santo. Cuidado, você está querendo usar o Espírito Santo? Olha a orientação que nós temos sobre isso. Não podemos usar o Espírito Santo. Ele é que deve servir-se de nós. Mas muitos não se submeterão a isto. Querem dirigir a si mesmo. É por isso que não recebem o celeste dom. Isso é triste. Mas, infelizmente, existem essas pessoas que a submissão delas para com Deus é uma submissão seletiva, né? Elas saem selecionando. Não, isso aqui eu me submeto, isso aqui eu não me submeto. Não, isso aqui eu faço, tudo bem, mas isso aqui eu não faço. E o cristão não pode ser assim. O cristão tem que morrer, tem que ser entrega total, tem que deixar tudo por Cristo. Tem que ser assim. Então eu não tenho que questionar quando Deus exige algo de mim ou espera algo de mim. Eu tenho que corresponder com isso. E aí desimpedi o caminho, né, para a chuva serôdia. De que forma eu faço isso? Ó, ninguém poderia participar do refrigério a menos que tivesse vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Então, qualquer coisa que se apresente na minha vida como um obstáculo, como uma barreira, para que eu não receba o Espírito Santo, eu tenho que, pela graça e poder de Deus, remover da minha vida para que eu receba. Alguns pensam que a chuva serôdia... Olha isso aqui, ó. Alguns pensam que é a chuva serôdia que os fará vencer a tentação, os fará viver em santidade, mas esse é um dos principais enganos do inimigo. Irmãos, não será a chuva serôdia que vai... Esse não é o papel da chuva serôdia, certo? Fazer com que a gente vença a tentação, fazer com que a gente viva em santidade.
esse papel é da chuva temporânea. Isso ficou claro. Nós vamos partir para a conclusão do nosso estudo agora, e eu queria que vocês prestassem, eu sei que vocês estão prestando atenção, mas redobrem a atenção nesse aspecto agora. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da segunda chance. A segunda chance. O inimigo sempre semeou a ideia de que nós podemos falhar, nós podemos pecar, nós podemos errar, porque se não conseguirmos atingir o ideal de Deus para nós, Deus, sempre nos dará uma segunda chance. Isso aqui é algo importante a gente entender. Eu não estou dizendo que se você cometer um pecado hoje, a coisa já acabou para você. Sua sentença está determinada, você vai para o inferno, você vai se perder. Não é isso que eu estou dizendo. Eu entendo que enquanto você estiver vivo, e enquanto a porta da graça estiver aberta, enquanto Deus e Jesus estiver no santuário celestial intercedendo por seu povo, eu acredito que há oportunidade para todas as pessoas. No entanto, se eu não administrar esse tempo de graça que Deus está me dando de forma correta, eu posso me perder. Porque o inimigo vai se aproveitar disso para produzir esse engano em nós. Veja bem, o inimigo, ele implantou a ideia do purgatório para aqueles que não conseguirão atingir o nível esperado, mas que chegaram perto. Então, por exemplo, se eu não conseguir, para aqueles que acreditam no purgatório, eu não fui pecador totalmente, né? Eu não fui totalmente do diabo, mas também não fui totalmente de Deus. Eu fiquei ali no meio termo, né? Eu era um pouquinho de Deus, né? Um pouquinho do diabo, um pouquinho na igreja, um pouquinho no mundo. Então, para essas pessoas, o inimigo implantou a ideia do purgatório. Não? Então, você vai ficar no estado intermediário, onde você vai ter a oportunidade de corrigir isso aí. Então, isso é perigoso. Mas olha outra ideia que ele implantou também, a ideia dos 7 anos de tribulação. Ou seja, depois que a igreja for arrebatada, para aqueles que não forem arrebatados, esses terão mais um tempo, então poderão conseguir. Você sabe que o mundo pentecostal defende essa ideia, né, dos 7 anos de tribulação, onde uma parte da igreja foi levada, né, foi arrebatada, mas alguns vão ficar ainda aqui na terra para passar por essa tribulação, e eles acreditam que os que vão ficar nessa terra, por exemplo, ainda vão ter a oportunidade de salvação. Então, sendo assim, nós corremos o risco de ficar postergando as nossas mudanças de caráter. Eu tenho um defeito de caráter, eu tenho pecados acariciados, não, mas ainda dá tempo, a porta da graça ainda não se fechou, ainda dá tempo, e a gente vai sempre deixando para amanhã. É por isso que a Bíblia trabalhou sempre com a questão do hoje. Hoje, se ouvir da sua voz, não endureça o seu coração. Né? É isso que a Bíblia fala, porque o tempo que nós temos é hoje. O ontem eu não tenho mais, o amanhã não me pertence. Eu tenho agora, eu tenho esse momento agora, o tempo presente para corrigir. Então, ele implantou a ideia no meio do povo de Deus que se você ainda não conseguiu atingir a santificação, quando a chuva serôdia cair, você conseguirá. Então, projetar mudanças que deveriam estar acontecendo no presente para o futuro. Essa é uma estratégia perigosa do inimigo. E assim, muitos adventistas têm caído nessa cilada. Não, quando o Espírito Santo for derramado, aí o meu caráter vai ser transformado, aí eu vou mudar de vida. Quando, na verdade, o Espírito Santo já está aí disponível para operar essa mudança no meu caráter, essa transformação na minha vida. Então, isso é o que vai acontecer com o que foi falado lá no começo. Muitos adventistas vão ser pegos de surpresa por conta disso. Muitos até tinham conhecimento, mas como não receberam o Espírito Santo do que corresponde à chuva temporã, infelizmente, não vão ter a fé dos mártires. Não vão ter a fé dos mártires para poder suportar as provas que serão impostas sobre eles e, infelizmente, vão negar a Jesus, vão perecer. Infelizmente, vão perecer. Então, reforçando aqui, olha isso aqui. Quando as virgens loucas se deram conta que não tinham azeite suficiente, elas logo conseguiram azeite e entraram com o noivo. Foi isso que ocorreu? É evidente que não, né? Aquelas que não tinham azeite suficiente, quando elas se deram conta que não tinham azeite suficiente, não dava mais tempo para elas conseguirem. E, infelizmente, elas não puderam entrar para as bodas do Cordeiro. E isso vai acontecer com muitos adventistas.
Ainda nutri, olha o que diz esse texto, irmãos, ó, ainda nutri a ideia de que em algum momento, futuramente, sereis objeto de grande bênção, quando sem nenhum esforço de vossa parte tiver lugar um maravilhoso reavivamento. Hoje deveis ter purificado o vosso vaso, a fim de estar pronto para o orvalho celeste, pronto para os chuveiros da chuva serôdia, pois a chuva serôdia há de vir, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda contaminação. É nossa obra hoje submeter nossa alma a Cristo para que sejamos preparados para o tempo do refrigério, pela presença do Senhor, aptos para o batismo do Espírito Santo. Então, vocês percebem aqui no texto que o Espírito Santo, no que corresponde à chuva serôdia, vai vir somente naquela pessoa que teve a sua alma purificada de toda contaminação. Então, já tem que ter tido uma mudança antes, para que a pessoa, então, receba a chuva serôdia. E essa mudança ocorreu quando? No que nós entendemos como chuva temporânea. Olha, muitos têm, em grande parte, deixado de receber a chuva temporânea. Não têm obtido todos os benefícios que Deus, assim, para eles, tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Olha o que diz aqui. Estão cometendo um erro terrível. O coração tem que ser esvaziado de toda contaminação e purificado para a habitação do Espírito Santo. Então, quem espera mudança de caráter na chuva serôdia, infelizmente vai ter uma surpresa extremamente desagradável, porque está cometendo um erro terrível. A mudança de caráter precisa acontecer agora, pelo poder do Espírito Santo. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os primeiros discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O mesmo trabalho, só que em grau mais elevado, deve ser feito agora. Eu quero destacar aqui o seguinte, ó, pela confissão e pelo abandono de pecado. Algumas mudanças teológicas que têm acontecido têm favorecido a ideia, infelizmente, a ideia de que é normal eu confessar o meu pecado. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que o meu pecado é as drogas. Eu sou usuário de droga, um exemplo. E eu confesso o meu pecado a Deus. Mas, de vez em quando, eu estou lá usando droga. Semanalmente, uma vez por mês. Ou fico 2 meses sem usar, mas vou lá e uso de novo. Respondam para mim com sinceridade. Se eu volto a praticar aquele mesmo pecado que eu confessei, ainda que seja semanalmente, mensalmente, houve abandono desse pecado? Não houve. Não houve. Agora veja, o abandono desse pecado, dessa prática pecaminosa, ela é possível? Sim, a Bíblia nos garante isso. O Espírito de profecia nos garante isso. Pelo poder do Espírito Santo, eu posso ser libertado dessa obra de Satanás na minha vida. Qual é a obra de Satanás presente na vida de muitas pessoas? Em algumas pessoas é a prática da homossexualidade. Para outras pessoas é a prática, é o uso das drogas. Para outras pessoas é a idolatria. Para outras pessoas é o adultério. Então, uma infinidade de pessoas, infelizmente, tem presente na vida delas as obras do inimigo de Deus. E Jesus diz o quê? Eu vim para destruir as obras do inimigo. E Jesus está desejando destruir as obras do inimigo na minha vida e na vida de vocês, na vida de todas as pessoas. Então, aquilo que existe na nossa vida, que não é uma obra do Espírito Santo, que não é uma obra de Deus, ele vai destruir isso. E louvado seja Deus por isso. Então, olha aqui, ó, somente os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. Depois vocês podem ler o texto na íntegra aí. Eu estou tentando adiantar. Então, somente quem está vivendo de acordo com a luz vai receber maior luz. Temos alguma contaminação e pecado no coração? Temos alguma contaminação e pecado no coração? Se é assim, purifiquemos o tempo da alma e preparemos-nos para os aguaceiros da chuva serôdia. O refrigério pela presença do Senhor nunca virá a corações cheios de impureza. São textos sérios. São textos que eu não sei vocês, mas eu acredito que também eles me fazem tremer na base. Porque quando eu olho esses textos, eles me fazem clamar desesperado a Deus por uma transformação. Senhor, me ajuda. Porque se o Senhor não operar na minha vida, eu não vou conseguir. Então, por favor, me ajuda.
E aqui é o penúltimo slide, diz assim: caso alguém não seja purificado pela obediência à verdade e vence o egoísmo, o orgulho e as más ações e as más paixões, os anjos de Deus têm a recomendação: estão entregues aos seus ídolos, deixai-os, e eles passarão adiante a sua obra, deixando esses com seus pecaminosos traços não subjugados. À direção dos anjos maus. Então, se a pessoa não venceu pela obediência, olha aqui, pela obediência, ou seja, se a pessoa seguiu sendo desobediente, então essa pessoa vai ser deixada, entregue aos ídolos. Vai ser deixada à direção dos anjos maus. E o texto continua: os que satisfazem, olha, os que satisfazem em todos os pontos e resistem a toda prova e vencem, seja qual for o preço, atenderam o conselho da testemunha verdadeira e receberão a chuva serôdia, estando assim apto para a trasladação. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, veja, aqueles que satisfazem em todos os pontos, que resistem a toda a prova e que vencem, independente do preço que tenham que pagar, vão ser esses que vão receber a chuva serôdia e vão ser esses que vão ser trasladados. E aí eu termino com esse slide, com essa citação que diz: Oxalá todo morno professo adventista compreenda a obra de purificação que Deus está prestes a efetuar entre o povo que professa pertencer. Prezados amigos, não vos imudais quanto à vossa condição. Não podeis enganar a Deus. Diz a testemunha verdadeira: eu sei as tuas obras. Apocalipse 3,15. O terceiro anjo está passo a passo guiando um povo cada vez mais para cima. A cada passo eles serão provados. Que Deus me abençoe. Que Deus abençoe grandemente cada um dos irmãos e você que está vendo esse vídeo em um outro momento. E que nós possamos pagar o preço que for necessário, fazer o sacrifício que for necessário, abdicar do que for necessário, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que nós sejamos, então, trasladados. Que junto à busca pelo conhecimento, que é importante, que tem o seu lugar, nós possamos, junto a isso, dedicar igual ou maior esforço a uma vida de oração, de clamor, por uma transformação de caráter, e procurarmos, pela força de Deus, vivermos em harmonia com a vontade de Deus, que já nos foi revelada a cada um. Cada um tem uma revelação, um nível de revelação diferente do conhecimento da vontade de Deus, e precisa viver harmoniosamente com ela. Muito obrigado. Desculpa pelo tempo, se eu me excedi demais no tempo, se acabou indo além do previsto, mas que Deus nos abençoe e fico grato pela oportunidade. Vou fechar o meu microfone e abrir o áudio agora para ouvir vocês. Um abraço. Muito obrigada, João. Realmente esse assunto é muito importante e como a irmã Marte diz, né? A nossa maior necessidade é buscar o Espírito Santo, né? Que a gente possa diariamente buscar pela chuva temporã e chuva serôdia também, né? Alguém quer fazer algum comentário? Eu gostaria só de comentar uma coisa. Quando Jesus deixou os discípulos, ele deu uma ordem para eles. E a ordem foi: olha, vocês devem ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E se você ler ali o livro de Atos, eram cerca de 500 pessoas quando Jesus foi assunto ao céu, certo? 500 pessoas. E Jesus disse: olha, vocês ficam em Jerusalém. Mas quando desceu a chuva temporã, ou eles receberam o Espírito Santo, vocês se lembram quantas pessoas tinham lá? 120. Onde estavam as outras 380? Porque a ordem foi dada para os 500, né? Isso me faz pensar sempre, né? Eram 500, mas 380
foram fazer outra coisa e perderam a oportunidade de receber o Espírito Santo naquela ocasião. É difícil, né? A gente tem que pensar em querer fazer parte desses 120, né? Ou seja, não sei a quantia, mas estar entre as 5 virgens. Aconteceu no passado, pode acontecer de novo. Uhum. É isso mesmo. Perseverar, né? Posso fazer, José? posso fazer uma perguntinha? José quer... Sí, Sim. solo una pregunta a Joao. Si él cree que la lluvia tardía, la lluvia serodia, caerá en la misma fecha que cayó la lluvia temprana en la fiesta de Pentecostés el 6 de Sivan, si se vuelve a repetir esa fiesta. Irmã Cristina, eu não entendi muito a pergunta dele, então se alguém puder fazer a tradução aí para mim, só abrir o áudio aqui. Espera aí, abrir o áudio, a irmã repete a pergunta que ele fez. Está me ouvindo? Está me ouvindo, João? Ele perguntou se você acha que a chuva serôdia vai cair também na festa de Pentecoste, dia 6 de Sivan. Que Pentecoste, a chuva temporã, caiu no momento específico. Ele quer saber se essa chuva serôdia também cairá no dia 6 de Sivan. Olha, é interessante a pergunta, e embora eu não possa atestar, né, comprovar 100% aqui, mas levando em consideração o comparativo que ele fez aí, por exemplo, a chuva temporal ela obedeceu uma data, né? O que é que a gente percebe? Aquelas 7 festas lá de Israel, por exemplo, que são, de certa forma, uma simbologia do que iria acontecer no futuro. Então, a morte de Jesus, né, obedeceu a uma data da festividade, o Pentecoste, tudo aconteceu dentro de um período determinado. É o que o pastor Jonathan fala quando ele diz assim que Deus é exato no tempo também. Deus não é aleatório, Deus é exato. Então, eu acredito nessa possibilidade de que a chuva temporã, a chuva serôdia, o período que ela será derramada, será no período que correspondia à chuva temporã também lá no calendário deles, como ocorreu com a chuva temporã. Eu acredito nessa possibilidade. Descrer dessa possibilidade, também não vejo nenhum problema, né? Mas eu prefiro acreditar que Deus vai seguir acompanhando um calendário como ele seguiu acompanhando. A gente tem a expiação, caiu também dentro de uma data que correspondia, né, ao calendário deles. Então, eu acredito que Deus vai seguir da mesma forma, a mesma ótica, que como aconteceu antes, ele vai seguir no mesmo curso. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria Podemos de prosseguir? Eu gostaria de fazer um questionamento, Sim. uma perguntinha. A gente fala muito do Espírito Santo e sempre fica a impressão de que será um movimento sobre toda a igreja. E meu questionamento, às vezes, é sobre isso. A irmã Cristina falou alguma coisa aí, eu não consegui ouvir. O áudio não saiu aqui. Estão me ouvindo agora? Está me ouvindo? Minha voz está saindo? Não, eu não sei. Sim, estou ouvindo bem. Pode continuar. Então, tá. A minha preocupação é a seguinte. Primeiro, muitos estão esperando que caia sobre a igreja como um todo. Pode ser que, na realidade, o Espírito Santo, dentro de um grupo de, sei lá, 100, caia sobre alguns que ali estão abertos a receber. Outra coisa, nos dias de Noé, qual foi o papel do Espírito Santo? Porque foram 120 anos pregando. Será que o Noé era um péssimo pregador? Não estou conseguindo ouvir vocês. Deixa eu tentar ver o fone aqui.
Alô, está ouvindo? Tenta falar aí para eu ver. Estou tentando falar. Dom de línguas. Não estou conseguindo. Ixi, então precisa de um dom de audição. Ouve? Alô? Está ouvindo, irmão? Alô, está ouvindo? João, está ouvindo? Consegue ouvir, João? Infelizmente, não estou conseguindo ouvir mais vocês. Oh. A minha pergunta deve ser uma pergunta terrível. Então, faz a pergunta mesmo assim? A pergunta é a seguinte: nos dias de Noé, apenas 8 pessoas entraram na arca. Ele pregou por 120 anos. Ele estava sem o poder do Espírito Santo ou ele tinha o poder do Espírito Santo? Porque a gente coloca sempre Pedro pregando e 3 mil se batizaram. Não sei o que aconteceu, não estou ouvindo vocês de forma nenhuma, mas... Tá. Então, a minha preocupação é essa. Será que nós estamos esperando 3 mil pessoas ou se converter 8, vai ser o trabalho do Espírito Santo também? Até que ponto a gente pode medir o trabalho do Espírito Santo através de algum evento sobrenatural, ou talvez o Espírito Santo já está trabalhando e nós não estamos percebendo, eu não sei. Essa é a minha preocupação, meu questionamento. É muito interessante. É algo para se pensar mesmo, né? Você vê, por exemplo, Jonas. Jonas pregou 40 dias e converteu uma cidade inteira. E ele tinha o Espírito Santo, era um profeta meio ruim, estava fugindo de Deus, né? Então, eu acho até o seguinte, sabe? O trabalho não depende muito do vaso, depende mais do Espírito mesmo, né? E ele é quem escolhe. E ele quem escolhe e faz o trabalho. Muitas vezes a gente espera demais de uma pessoa, né? É claro que Deus escolhe pessoas e às vezes as pessoas mais improváveis. Ele escolheu Saulo, um assassino, um sujeito, era o inimigo, né? Agora Deus escolhe o inimigo para trabalhar para ele. Isso é um negócio muito improvável. E o Espírito Santo não falou para Pedro, né? Olha, Pedro, agora eu escolhi o Saulo. Não falou, tanto é que levou um susto, né? Agora o sujeito é o escolhido de Deus, né? Mas a gente vê também que Saulo teve um período de trabalho, de contato com Deus, de oração. Ele foi lá para o deserto. Na minha visão, ele disse que foi para a Arábia, passou 2 anos e meio. Na minha visão, ele foi para o Monte Sinai. E ali ele teve um encontro com Deus. Ele disse que ele viu coisas que não é permitido contar. Não sabe se foi elevado em visão ou pessoalmente ao céu. Não é? Então, veja, Deus preparou esse homem. E, obviamente, ele tinha o Espírito Santo, a ponto de chegar a algumas pessoas e fazer curas, né? Ou seja, ter ali os frutos demonstrados. Agora, muitas vezes acontece mesmo de uma pessoa chegar... por exemplo, o Felipe. O Felipe foi lá para batizar um, né? Era só um. E foi obra do Espírito Santo. E Pedro batizou 3 mil. Obra do Espírito Santo. Ok. Então é isso. João, muito obrigada. Tu não está me ouvindo, mas está ouvindo agora. Muito obrigada. E vamos prosseguir. Agora é o